Graças a Deus. Que a paz, a graça e a misericórdia do Altíssimo esteja sobre a sua vida. Você que está me vendo nesse momento, aqui no canal, no YouTube. Deus colocou no meu coração, o Criador dos céus e da terra, para que eu viesse a ministrar a você palavras simples, objetivas e que viesse abençoar a sua vida. E todos, independente de religião, de igreja, estarão ouvindo a mensagem da palavra do nosso Criador. Eu sou o pastor Monteiro e com certeza ele, o Criador dos céus e da terra, estará me usando como ferramenta de bênção para a sua vida. Eu quero ler para você uma palavra que está lá no livro, na terceira carta, na primeira carta do apóstolo João, capítulo 1, o versículo 8. Olha o que está escrito aqui. Se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e não há verdade em nós. Ou seja, todo ser humano, ele já herdou de Adão o pecado. Quando Adão pecou, o pecado foi introduzido em todo ser humano. O único que veio a esse mundo e que não tinha pecado, que não tem pecado, nunca teve nenhuma sombra de pecado nele, foi Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo. E com certeza, todo homem é pecador. Seja ele pastor, padre, sacerdote, quem for, todo homem é pecador. Mas ele diz aqui, se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e não há verdade em nós. Porém, se confessarmos os nossos pecados, ele, Yeshua HaMashiach, Yahushua, é fiel e justo para nos perdoar. Olha só. Os nossos pecados, e nos purificar de toda injustiça. Para que o meu pecado seja perdoado, eu tenho que reconhecer que tenho. Eu tenho que confessar o meu pecado e com isso eu serei perdoado do pecado. É como uma pessoa que está sentindo uma dor em uma determinada área do corpo e ela ignora aquela dor. Ela não vai ter a solução daquele problema. Se for uma doença grave, que necessita de um médico, ela não vai ter a solução só porque ela ignorou o problema. Ou seja, eu não vou ter o perdão do pecado, a solução do meu problema, só porque eu ignorei o problema. Não. Para que o meu problema tenha solução, eu tenho que confessar aquele problema. Para que eu seja perdoado dos meus pecados. Não adianta eu ignorar, eu não tenho pecado, eu sou super santo. Não. Eu tenho que confessar todos os dias. Todo ser humano peca, comete erro, tem pensamentos errados, olha, vê, fala coisas que não deve. Então todo ser humano é pecador. E nós precisamos que ele perdoa nossos pecados. Quem perdoa pecado é Cristo. Quem perdoa pecado é o nosso Pai, por intermédio do seu Filho Jesus Cristo. Quando nós reconhecemos que somos pecadores e que precisamos dele para que sejamos perdoados de nossos pecados. Olha o que está escrito mais aqui. Se dissermos que não temos pecado, que não pecamos, fazemos-no mentiroso e sua palavra não está em nós. Se eu disser que não tenho pecado, eu estou dizendo que Deus está mentindo. Quando alguém fala a verdade e o outro fala não, ele não falou a verdade. Mesmo ele falando a verdade, as pessoas acreditam que aquele que falou a verdade contou a mentira. Olha só. Então, a mentira, ela é a própria natureza de Satanás. E quando uma pessoa está envolvida com mentira, quando ela nega, quando ela faz vista grossa de alguma coisa, como diz o ditado, quando ela tapa o sol com a peneira, isso não vai trazer solução para ela. Na verdade, vai agravar ainda mais o problema. Então, olha o que está escrito aqui. Se dissermos que não temos pecado, que não pecamos, fazemos-no mentiroso. E sua palavra não está em nós. E se a palavra de Deus não estiver em nós, nós não temos nada. Estamos em trevas. A palavra de Deus é a luz que brilha em nossas vidas. E as trevas é a mentira, é o engano, são as obras infrutuosas do inferno, do maligno, que são as trevas. Então, quando nós confessamos o nosso pecado, nossos erros, automaticamente, tendo sinceridade no nosso coração, seremos perdoados do nosso pecado. Esse dia eu falei a respeito de Shaul, do rei Saul,
aquele que foi rei antes de Davi, ele aparentemente o pecado dele foi menor do que o pecado que Davi cometeu. Davi cometeu vários pecados, mas Davi, ele reconhecia que tinha pecado, ele se humilhava e pedia perdão. Saul não. Saul, ele achava que tinha o direito de viver no pecado. Assim muita gente vive hoje achando que tem o direito de viver no pecado. Principalmente pregadores, pastores, sacerdotes, padres, etc. Que por eles ter um título, eles acham que tem o direito de viver no pecado. E que o pecado não está neles, negam o pecado. E isso mantém eles no pecado e com certeza eles vão sofrer muito com isso e vão estar em trevas muito tempo. Por quê? Porque o pecado é as trevas. E quando eu não confesso o meu pecado, quando eu não admito que eu estou em pecado, eu estando em pecado, quando eu não reconheço que preciso do perdão de Deus, então eu vou continuar no pecado e o pecado vai me condenar para toda a eternidade. Porque o pecado, ele condena a pessoa. O pecado, ele leva a pessoa ao erro. Por que tem tantas pessoas, mesmo dentro das igrejas, se suicidando, pregadores, pastores, etc., se suicidando, cometendo horríveis coisas? Por quê? Porque eles não confessam seus pecados, não abandonam seus erros, eles preferem tapar o sol com a peneira, preferem e dizem que estão servindo a Deus. Só que eu tenho um título, eu ser chamado de pastor, de sacerdote, de padre, de profeta, eu tenho um título, o meu título não vai adiantar nada. Não vai impedir que o mal entre na minha vida. O que vai impedir que o mal entre na minha vida é eu reconhecer que o Todo-Poderoso é o único e Senhor da minha vida. E se você reconhece que Ele é o único Senhor da sua vida, confessa os teus pecados. Ainda que você tenha cometido coisas horríveis no passado, peça perdão para Ele. Creia nele. Se humilhe de todo o seu coração, porque os humilhados serão exaltados. Deixa Ele te exaltar. Deixa Ele te abençoar. Ele quer te abençoar. Só basta você pedir perdão, se voltar para Ele, aceitar Ele na sua vida e assumir uma vida com Ele. E Ele vai estar na sua vida e a sua história vai mudar. Eu quero orar por você agora e eu tenho a certeza que a tua vida vai mudar. Se você confessar o teu erro, não precisa procurar padre para confessar, não precisa procurar pastor, dobra seu joelho dentro do seu quarto, com os olhos voltados para Deus, com o coração voltado para Deus, fecha a porta, não deixa ninguém te atrapalhar, confesse a Deus os teus pecados, peça para Ele ajuda para que você seja livre desse mal. Talvez você ainda não cometeu esse pecado, mas isso passou na tua mente. E isso tem criado raiz na sua mente. E você muitas vezes se vê prestes a cometer determinados erros. E você sabe que isso vai condenar a sua vida. Então peça perdão para Deus. Peça para Ele te livrar de todos os males. Como na oração do Pai Nosso, livra-nos do mal. Peça para Ele livrar você do mal. E você será liberto, abençoado, no nome de Yeshua HaMashiach. Amém? Fecha os olhos, eu quero orar por você. Poderoso Criador dos céus e da terra. Eu não sei o que esta pessoa está passando, Pai, mas o Senhor sabe. Pois o Senhor conhece o mais íntimo de cada coração. E há pessoas que neste momento, Pai, está vendo esse vídeo e que têm passado por momentos difíceis. Pessoas que têm, meu Pai, andado à beira do abismo, prestes a cair no pecado. Mas ela está dizendo para o Senhor, eu sei que sou pecador. Eu sei que cometo erros. Eu sei que falhei em muitos momentos, mas eu quero, Pai, me mudar, eu quero redimir, eu quero conservar a mim mesmo. Eu quero me livrar desse pecado. Ela está dizendo isso, Pai. E eu quero pedir ao Senhor nesse momento, eu quero interceder por ela, Pai. Porque está escrito na Tua palavra que se alguém pecar, que não seja pecado para a morte, a gente pode orar por essa pessoa e ela será resgatada. Então, meu Pai, se o Senhor está falando com ela através desta palavra, então resgata esta vida agora e liberta esta pessoa, Pai, curando ela espiritualmente, livrando ela desse mal. Que ela está à beira do abismo, preste a cair no erro, mas ela neste momento está se convertendo a Ti, está voltando para o Senhor e ela está se livrando desse pecado. Eu declaro, Pai, esta pessoa abençoada, eu determino o fortalecimento da vida dela, eu ordeno a cura e a libertação, Pai, sobre a vida desta pessoa. E o mal que agia na vida dela, por influência do pecado, a partir desse momento é anulado, é paralisado, é impedido pela mão do Senhor. Eu determino isso em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E se você crê, diga eu recebo e tome posse da sua vitória. Deus abençoe em nome de Jesus.